O Entendendo Direito de hoje vai falar de democracia. Quando você fala de democracia, pensa logo em política, partido, votação, mas não é bem assim. Democracia é algo muito mais amplo. Deveria estar mais próximo do nosso dia a dia. É um exercício que deveríamos fazer, pelo menos todos os dias, nas instituições que a gente participa. Algumas delas, inclusive, em defesa de interesses comuns. Até mesmo com a gente, de vez em quando, deveríamos ter um exercício mais democrático de convivência com os outros, de tolerância. Mas o que é a democracia? Esse tema nós vamos conversar hoje no Entendendo Direito com Alberto Abrão. Ele é advogado e nós vamos discutir um pouco a definição de democracia, até onde ela vai e até onde ela é respeitada. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. A democracia é o tema do Entendendo Direito. Dá para filosofar muito sobre a democracia, mas conversar sobre ela envolve também questões muito práticas. E o que eu pretendo fazer nessa conversa com o Alberto Abrão é exatamente isso. A democracia, a gente tem várias definições, costumamos ficar falando sobre ela e devagando, mas quando ela tem que ser exercitada, praticada, onde ela está? Alberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gilson. Prazer estar aqui com você. Bom, a primeira coisa que eu vou te colocar é uma definição de Tocqueville da dificuldade da gente ter a democracia quando ela se expande e, de repente, as pessoas que têm o direito de escolha nem sempre têm a mesma consciência do que estão escolhendo. Alguns dizem que a democracia pode virar uma tirania, quer dizer, eu estou subordinado à maioria e a maioria nem sempre tem razão. Como é que a gente pode exercitar uma democracia que seja boa, todos, mas ao mesmo tempo não cai na tirania da maioria? Gilson, como você disse, o tema é complicadíssimo para você poder discorrer e explicar sobre isso. A primeira coisa que nós deveríamos ter em mente é que a democracia é incompatível com a falta de educação, esclarecimento e conhecimento das pessoas. A partir de um detalhe, nós vivemos num mundo em que a comunicação ela é ambígua, ela não é clara. A corrupção, na sua essência, inclusive, tem sido distorcida. Por quê? Porque você não trabalha os conceitos puros das ideias que você queira transmitir. Por exemplo, a democracia. Quando nós falamos em democracia, a primeira ideia que vem para as pessoas que já está consolidada, que é o direito das pessoas definir, votar, participar, tal. Isso já está bem claro. Mas nós, na prática, não só não fazemos isso, como fazemos muito menos do que ela exige de cada um de nós. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente deve trabalhar para compreender a democracia, eu vou me remeter aqui a um conceito do Refil. Democracia é quando a gente manda nos outros. Ditadura é quando os outros mandam na gente. Ele fazia essa... É mais ou menos por aí. Porque você quer os bônus da democracia, mas você não quer os ônus que ela nos traz. A democracia ela é incompatível com a irresponsabilidade. A democracia é incompatível com a alta competitividade de uma organização social. Ou seja, ela é incompatível com o sistema hoje de vida que nós temos. Então significa que nós temos um ser humano, aí temos uma discussão bastante clássica, né? O ser humano na sua natureza, pegando um pouco Hobbes, pegando um pouco Rousseau e Locke, a gente tem um ser humano que é um animal. A gente começa por aí. A gente procura de fazer nossos interesses, a gente procura de satisfazer nossas vontades. Exato. As pessoas, cada um de nós, temos no nosso dia a dia os desejos que gostaríamos de ver realizados. Alguns desejos um pouco mais nobres, outros desejos um pouco mais pobres. Nem tantos. Exatamente. Agora, a democracia permite às pessoas expressarem suas buscas. Sim. Nós estamos diante de um ser humano pobre e estamos perdendo o lado nobre da convivência democrática. A liberdade de expressão e o direito passa também para o indivíduo que não tem a capacidade de compreender a dimensão disso, a responsabilidade que ele tem de ser livre, de poder opinar e de poder participar. Exato. Gilson, você mencionou bem, se a gente for buscar lá atrás, é exatamente isso. Primeira coisa, para você conceituar, você tem que fazer uma escolha. Eu vou escolher o ser humano como naturalmente perverso, mau, instintivamente primitivo, ou vamos escolher o ser humano, um conceito que você mencionou, Locke, em contraposição tem Rousseau, que acredita que naturalmente o ser humano é bom,
é a sociedade que o corrompe. Quase toda organização que professa a democracia parte desse princípio, que o ser humano é naturalmente bom. O que ele precisa, e aí é que entra um detalhe, a democracia, na verdade, é a verdadeira política. Todas as demais, que é da força, que abre mão do diálogo, do consenso, de contemplar o interesse comum e geral das pessoas, ele não é a verdadeira política. Num conceito amplo, você pode dizer que é política da força. Mas a política da civilização, ela exige essa participação, esse conhecimento, esse investimento nas pessoas para que elas entendam que as pessoas não podem cultivar valores que não se harmonizam com a solidariedade, com a tolerância, social, com o convívio social. Se você quer e se professa democrata, mas ao mesmo tempo você não tolera o cidadão que está ao seu lado, porque ele é de um partido diferente do seu ou de uma religião diferente da sua, você não é um democrata em essência. Porque essa tolerância que nós professamos, ela é ainda mais profunda do que no comum se observa e se aceita. Todo mundo hoje quer ser tolerante, mas a tolerância da indiferença só nos leva a excluir. Então você não agrega o conjunto de pessoas, você é incapaz de fortalecer esses vínculos sociais necessários para que a essência da democracia se revele. Porque o que é a democracia? É a distribuição do poder. É o sistema que permite, por isso não é o melhor dos sistemas, mas é o único que nos ainda permite, né? É melhor que todos. Não é o melhor, mas é o melhor que todos que temos. Alberto, você colocou um dado, antes de fechar esse bloco, que eu queria puxar esse assunto. Você falou que existe muito aquela coisa entre a tolerância. Nós estamos vivendo uma sociedade que é muito pouco tolerante a certas coisas. Tolerante. Temos algumas discussões muito sérias hoje, que envolvem, inclusive, discursos extremos, até religiosos, radicais, de opressão. Né? E nós temos a confusão que você fala e a relação que você faz entre tolerância e ignorar as pessoas. E esquecê-las. A gente tem uma grande parte da sociedade também que está no esquecimento. Exato. Então, é importante na concepção sua que o indivíduo tenha consciência de que o que ele é não é a única coisa que existe no mundo. Não é a única coisa que existe no mundo e que a aceitação do outro não é apenas deixá-lo, vamos dizer, de forma indiferente, de considerá-lo no convívio e a opinião dele no cenário, no ambiente em que se vive. É aceitá-lo, é acolher o cidadão. Você não precisa ser, vamos dizer, adepto das ideias deles, mas você deve respeitá-los. Essa é a ideia máxima de Voltaire, né? Exatamente. De lutar até o fim, quer dizer, esses princípios, essas máximas são importantes, que ajudam você a compreender. Você não aceita, mas você deve defender o direito da pessoa ser diferente e professar a sua diferença. Então, essa é a tolerância de ouvir, de aceitar, de acolher. Porque se o outro existe, a gente também tem o direito de existir. Exato. E a gente tem que respeitar a existência do outro como a gente gostaria que o outro respeitasse e quer que o outro respeite a nossa. No nosso próximo bloco, conversando com o Alberto Abrão, eu quero falar um pouco da democracia do dia a dia. A gente sabe que muitos de nós reclamam de quem resolve se candidatar, por exemplo, ao cargo público, de quem resolve assumir ser síndico no seu prédio e que acaba recebendo críticas, porque afinal de contas vai ser um líder que vai se expor. Mas entre a crítica e não fazer nada, é uma relação muito complicada. Muita gente sentado assistindo critica, mas não participa. Esse é o tema do nosso próximo bloco com o Alberto Abrão. O Entendendo Direito está conversando com o Alberto Abrão, estamos falando sobre democracia. E no finalzinho do primeiro bloco, eu tinha puxado a seguinte questão com o Alberto. Alberto, o dia a dia nosso é marcado por escolhas. Se você mora num prédio, elege o seu síndico. Por que você não poderia ser o candidato a síndico? Mas alguns de nós criticamos o síndico, como criticamos o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, e consideramos que eles não fazem nada por nós. Ao mesmo tempo, o que nós fazemos também para ajudar a governar junto com eles?
Como é que se faz uma democracia do dia a dia, Alberto? Como é que o ser humano pode falar assim, olha, eu quero ser um cidadão participativo? Aonde que repousa essa participação democrática, o agir? Olha, eu vou dar uma discorrida, mas para se entender qual que é o problema. Nós falamos muito em democracia, mas nós não, apesar de todo mundo gostar da democracia, não existe Estado despótico no mundo, né, autoritário, quando se diga democrático. Mas acontece que nós não fazemos uma harmonização do conceito de democracia com valores e virtudes. Você não pode ter uma democracia sem que essa sociedade professe valores coerentes com a democracia. Você não pode falar em democracia se eu não tenho a predisposição de agir de forma correta e honesta. Isso não combina com democracia. A democracia, portanto, é um princípio, né, que exige a existência de valores que sejam coerentes com a sua existência. Porque seria um ser conceitual sem existência real. Porque você professa uma coisa, mas age de forma diferente. Portanto, quando você elege um síndico e você, ao invés de contribuir para que ele possa bem dirigir o seu condomínio, você prefere criticá-lo. Isso não é virtude. Você não está sendo honesto com ele. Você está preparando uma armadilha. Exato. Você elege para ele dirigir bem o seu prédio, mas, no entanto, você, ao invés de levar a ele as suas sugestões, ou até se dispor a ajudá-lo, você prefere criticá-lo para o vizinho do apartamento ao lado. Agora, deixa eu puxar o gancho um pouquinho, vou fazer uma brincadeira aí, você me corrige. Não, Justo, não é isso que eu quis dizer. É aquela história de que tem aquele monte de pessoas enfileiradas, e o comandante fala, quem for o voluntário que deu um passo à frente, todo mundo dá um passo atrás. No final da eleição, em vez de escolhermos o melhor entre nós, vamos escolher alguém para a gente não se responsabilizar, seria isso? Por isso, por mais divergência que você tenha, você não participa do processo, você deve elogiar sempre quem tem a coragem de participar, ainda que tenha defeitos, porque os melhores não se apresentaram, né? Que esses pelo menos tenham coragem. E dentre os que tiveram coragem, você escolha aquele que melhor, né, se harmonize com as suas ideias, que possa melhor dirigir o governo. Bom, eu tenho um dado que eu quero trabalhar contigo, que é o personalismo no Brasil. A gente tem na política personagens políticos que ganham força, alguns acabam se transformando em inimigo público número 1, e a gente considera que o bem e o mal tem sempre uma cara e tem um nome. Sim. E é dele que a gente vai falar para o bem ou para o mal, ou para resolver os nossos problemas, ou ser o responsável por tudo que acontece com a gente. E nós temos agora um personagem que não foi eleito, mas faz parte da democracia, Sérgio Moro. Virou para muitos um herói nacional, alguns consideram ele como aquele homem que vai combater a corrupção. De uma certa forma, na política, nós já tivemos isso. Né? O caçador de Marajás, que já foi Collor um dia, a ideia de que nós teremos o Getúlio Vargas, que é o pai dos pobres, a ideia de um homem que vai resolver o nosso problema. Isto é um exercício interessante para a democracia, termos os nossos heróis? Ou a democracia é algo que vai além desse personalismo? Muito além. A democracia é incompatível com a idolatria, com o personalismo. A democracia é exatamente a repartição de poder e de responsabilidades. Nós não podemos transferir e delegar a ninguém. Se lá, quanto ao Getúlio, ainda se idealizou e cometeu-se esse erro, se em relação ao Collor cometeu-se esse erro, maior ainda, Gilson, é o erro que está se cometendo hoje com o Sérgio Moro. É importante o trabalho do Sérgio Moro sem discussão. É fundamental sem discussão. Merece nossos elogios sem discussão, porque é um juiz que está tendo coragem de combater o crime, e não a corrupção. Porque a corrupção do sistema já começa aí, quando você atribui as suas esperanças ao Sérgio Moro, que não tem legitimidade, porque não foi eleito, não teve voto, porque a democracia é essa transferência através do voto, né, desse mecanismo que transfere à pessoa realmente essa possibilidade. Então, essa consideração que se tem com o Sérgio Moro é de uma instituição de justiça que não se confunde com o exercício da política. A política da justiça é diferente da política do legislativo e do executivo, porque nós não temos o voto popular. É imprescindível. É aquela ideia de que a gente tem que valorizar as pessoas que cumpram de forma digna a sua função. Esse homem tem que ser valorizado por isto. Mas nós não podemos atribuir a solução. É como você atribuir
só para fazer, não é um disparate, mas atribuir a mim, advogado, né, uma cirurgia. Porque a minha área é direito e não a política, a medicina. Ao Sérgio Moro, a justiça, a política, para quem gerencia os negócios do Estado, que é o legislativo e o executivo. Então vou te fazer uma pergunta agora, nessa última fase desse bloco. Joaquim Barbosa, que foi ministro do STF, virou um personagem politicamente importante. E ele chegou a ser cogitado como candidato a presidente da República. Se vai se eleger, vai se candidatar ou não em 2018, não sei. Mas ele chegou a cogitar a possibilidade, houve todo um comentário. Essa transição do homem do Poder Judiciário para a disputa de um cargo no Executivo, no Legislativo. Alguns falam de politização do Poder Judiciário, da judicialização do Poder Legislativo e o Poder Executivo. É preciso não separar as coisas. A gente tem que saber aonde vai a política partidária e aonde vai o poder de um juiz, de um poder de um ministro do Judiciário. Eu acho que isso é natural, até uma sabedoria. Quando você vê um homem que é ministro, né, do Supremo, né, a alta corte do país, tendo posições que se coincidem com a aspiração do povo, que é de justiça, de seriedade, que se busca, é natural que você o eleja, né, sem que ele ainda seja candidato, como um pré-candidato. O homem ideal, esse exato, que o Brasil ideal. precisa. Eu acho que essa busca, inclusive no Sérgio Moro, agora que já o coloca como candidato, isso até é válido, porque você deve buscar, né, numa prévia, já que aqui nós não temos prévia no país, né, os mecanismos nossos não são aperfeiçoados, é que você busque entre os melhores, né, aquele que você vai definir como seu representante. Então era até legítimo isso com o Joaquim Barbosa. Agora, a politização do Judiciário, especialmente do Supremo, ela não pode ser condenada, porque o Supremo, a Corte Máxima é um órgão político. Qual que é a política do Supremo? A política de justiça. A justiça é uma política. Agora, ela não é a política de gestão do Estado, ela não é uma política partidária. Então, o partidarismo deve ser condenado. Mas a atuação política, enquanto homem, membro do Supremo, faz parte da justiça. Porque o que é a justiça, senão uma ponderação, né? O bom senso e a aplicação de acordo com os princípios. Olha, o Supremo, né, só para detalhar aqui, às vezes ele condena situações já consolidadas e que ele não pode recuperar mais. Então, o que ele faz? Para não quebrar o Estado, ele faz a moderação. Olha, então a partir de agora vai ser devido. Vamos fazer isso. Vou fazer isso. Por quê? Porque se ele fizer a extrema justiça, ela passa a ser injusta. Não, se você aplicar a extrema justiça, você pode se tornar injusto. Então, é uma quimioterapia, que se você fizer uma quimioterapia muito pesada, você mata o paciente. Então, ele é um órgão político. Então, você não pode condenar pelas decisões de cunho político. O que não pode faltar numa decisão que tenha um conteúdo político é a ciência do direito, que é a coerência com os princípios. Né? Alberto, daqui a pouquinho eu quero voltar com o Alberto Abrão para falar um pouco mais sobre essa questão da democracia num país, no Brasil, que tem sua cultura política. O Brasil tem sua democracia com perfil próprio. Nós, brasileiros, tivemos poucos períodos de uma democracia de fato, de uma participação do cidadão, pela própria formação da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Mas nós temos algumas heranças que, como diz Raimundo Fauro, que vem lá da herança portuguesa, que é estabelecermos normas, mas cumpri-las é outra história. Tanto é que depois o Alberto comenta isso, no nosso último bloco, quem mais está como réu no Poder Judiciário é o próprio Estado. Quem mais tem processos contra ele é quem mais deveria dar exemplo. Como ter democracia num ambiente como esse? Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito chega a esse último bloco. Meu convidado, Alberto Abrão, estamos falando sobre democracia. E, Alberto, fechei aí o segundo bloco para a gente encerrar começar o final da nossa conversa, sobre o Brasil e o seu perfil enquanto um país que tem uma democracia pouco praticada, institucionalizada. Tivemos períodos de ditadura, tivemos monarquia na nossa formação. Estamos vivendo um processo democrático, alguns dizem que está se amadurecendo desde 1985, até a Constituição de 1988. Bom, e alguns dizem, Raimundo Fauro, cientista político, diz que, advogado inclusive, o Brasil herdou de Portugal regras que não se cumprem. Das leis se pede uma coisa, na prática se tem outra.
Como é que a gente pode ter democracia num país onde, às vezes, a lei é letra morta e o Estado está no banco dos réus? Como eu disse a você no bloco anterior, a democracia ela é incompatível com o comportamento, né, desvirtuoso ou com valores. O que nós temos nesse caso é, infelizmente, as distorções dos regimes, né? Como a monarquia tem na sua corrupção, né, a tirania, como a aristocracia tem na sua corrupção a oligarquia, a democracia tem na sua corrupção a demagogia. E produzir textos que não são para ser cumpridos por quem o produz, porque se há um princípio fundamental que é no Estado de Direito, é que a regra é que coordena as nossas vidas. E não tem diferença entre cidadão e Estado, ricos e pobres, todos estão submetidos às mesmas regras. O que se tem de diferenças são prerrogativas. O Estado precisa de algumas prerrogativas porque ele trabalha com um bem sagrado, que é o interesse público. Como assim, como os advogados têm prerrogativas no exercício da profissão, porque se elas forem violadas, ele coloca em risco, né, a justiça, e ele é indispensável à justiça, então ele precisa ter essa proteção. Então, não se tem privilégio, tem-se prerrogativa. E a lei é igual para todos. E, portanto, o que a gente precisa no ambiente da democracia nossa? Entender que democracia é um processo que vai se evoluindo. Nós tivemos lá no início, né, a poder opinar, né? Depois, agora, nós temos a democracia que a gente já não opina mais, mas a gente participa com diversos mecanismos da decisão do Estado. O que nós precisamos agora é evoluir mais, fazer com que a democracia transcenda do aspecto político que envolve só a questão de governo para o aspecto existencial, que é econômico, que é o direito de viver, né, com o mínimo básico, que isso também é uma negação da democracia, quando você não tem um Estado, e como é o nosso, a 10ª economia gira aí entre a 8ª e a 10ª, mas em direitos, né, de desenvolvimento humano, nós estamos lá no 70º. Como é que pode esse disparate? Concentração de riquezas, essa distinção, essas diferenças que dá a distorção da democracia. Então, o que nós temos? Nós não temos uma democracia de verdade. Nós estamos vivendo um processo que mostra isso. São oligarquias e demagogias. Para você colocar um dado interessante, a gente fala muito no Brasil da economia, que é uma economia predatória, que é uma economia espoliadora, capitalista. A economia capitalista efetivamente tem um movimento vital para a construção do que a gente tem de bom, também de ruim. Mas você colocou um dado interessante, a gente tem uma desigualdade de renda no Brasil que ainda, por mais que tenha ocorrido mudanças e tem que ser reconhecido que teve, essas mudanças não atingiram ainda o seu ponto ideal. A gente tem muita gente afastada das mínimas condições de sobrevivência. Está lá na Constituição, nos direitos do cidadão básicos, se você for fazer um cálculo de quanto tem que ter de dinheiro um cidadão para poder comprar com o seu salário a casa digna, a saúde digna, a escola digna, a vida digna, ele ganha muito pouco para isso. Né? O problema, então, não é o capitalismo e a concentração de renda, é a espoliação, o excesso que se comete. Como é que a gente pode ter uma economia saudável com uma justiça e uma distribuição democrática quando se fala disso? Olha, só a democracia pode nos levar a isso, a partir do momento em que a vontade das pessoas sejam respeitadas e elas estejam decidindo juntos. Porque, infelizmente, nós vivemos num Estado tutelado. E a gente elege pessoas, mas não se importa se ela o representa ou não. Você apenas legitima a eleição, mas você não acompanha e não o torna o seu representante comprometido com o que se dispôs a fazer e com a missão do cargo. Então, essa diferença está entre que, de fato, nós estamos num engatinhar da democracia, nós ainda não compreendemos o conceito de democracia pleno, porque num Estado efetivamente democrático, nós teríamos a distinção perfeita na questão econômica entre capitalismo, liberalismo econômico e comunismo. E nem isso nós temos. Porque, na verdade, nós não temos um capitalismo. Basta ver a Lava Jato, em que o patrimonialismo tomou conta do Estado. Isso é capitalismo? Não é capitalismo. Capitalismo, aquele cara que é autêntico, eu respeito, né? Eu respeito. O camarada é autêntico, capitalista.
ele tem autonomia, ele vive com as próprias pernas, ele se desenvolve, ele ganha força, capital, progride a partir de um conhecimento, de uma habilidade que ele tem. Mas no Brasil, onde as riquezas se fazem à custa do poder público, e nós vimos isso na Lava Jato, isso não é capitalismo, isso é uma oligarquia que tomou conta do poder e na relação com o povo, ela se apresenta como democrática, mas é demagógica. Ela traz o que não existe. Nós estamos vivendo uma paranoia, isso é uma esquizofrenia política, mas não é a democracia. Nós precisamos educar as pessoas para fazer a distinção de conceitos e elas começarem a ser fiéis e honestas aos valores que os conceitos carregam. Como, por exemplo, está explicitamente dentro da democracia a humanidade. Você tem que ser humano e solidário com o seu semelhante. Basta isso. Conversei com o Alberto Abrão e eu queria aproveitar, Alberto, antes de eu fechar, lembrar uma colocação do Alberto que eu acho fundamental. Nós não temos um capitalismo justo, com regras claras, quando quem enriquece nesse país enriquece às custas do Estado, às custas do patrimônio público. Quem sabe um dia a gente tem um capitalismo real, que o bom empresário, aquele que inova, desenvolve, promove, vença, e não aqueles que têm alianças com o poder para se beneficiar dele. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a sua presença aqui no Entendendo. Muito obrigado. E o Entendendo Direito tem essa função de discutir temas, como conversamos com o Alberto Abrão, uma democracia, discutir os seus direitos, discutir a cidadania. Você pode entrar em contato conosco, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Até o nosso próximo programa.